música? Tá famosa no TikTok. Como é que é o nome dessa música? Quem canta? Tipo Jim, do Kevin e o Chris. Tu tá conhecendo ela? Sim, eu vejo no TikTok. Eu não sou uma TikToker, mas fico ali, né? Só olhando para ver o que tá acontecendo no mundo musical. E tu sabe que o tema dessa música é amor, né? Aham. Prestou atenção na letra? Prestei, né? Pois é. E isso me faz lembrar, sabe do quê? Do trovadorismo. Tu já ouviu falar no trovadorismo? Não. Ah, muito legal. O trovadorismo foi uma escola literária lá de Portugal, acontecida lá no século XIII, aconteceu até, né, o século XIII. E é importante para nós brasileiros saber as raízes da literatura, porque a nossa literatura nasceu do que se escrevia, do que se produzia lá em Portugal. Então, o trovadorismo é a primeira escola documentada, assim, literária, que tem algumas características e que chegam até os nossos tempos, claro que traduzido, porque o português de Portugal daquela época era bem diferente do de agora. Então, a gente só consegue ler se for traduzido, né? Mas havia já algumas características, né? Um dos temas era o amor, por isso que eu ouvi aí a música, te vi aí dançando, se quebrando toda, e me lembrei porque o amor é um dos temas do trovadorismo, né? E trovador, né? Trova quer dizer cantar o poema, os poemas dificilmente eram declamados, eles eram cantados pelos trovadores, que eram os autores, né? Normalmente os autores. Podia ser que alguém escrevesse e eles fizessem as trovas, né? Mas normalmente eles escreviam também. E além do amor, uma outra característica era o teocentrismo. Tu sabe o que é o teocentrismo? Isso sei. O que é? Ah, mãe. Ah, não quer falar, tá com medo, tá com vergonha. Não, teocentrismo, teo é Deus, né? E centrismo, centro. Então é Deus no centro de tudo. Para as pessoas daquela época, tudo acontecia em virtude do querer de Deus, né? Da vontade de Deus. E uma outra coisa que estava acontecendo era já o início das grandes navegações, muitas descobertas. Então vem daí o gosto do português da época, né, do povo português, pelas novelas de cavalaria, que eram as histórias, né, desses heróis de cavalaria. E quanto aos trovadores, o que ficou, embora o trovadorismo tivesse sua obra em prosa, foi a obra em verso que ficou mais famosa e que a gente conhece mais nos dias de hoje, que são as cantigas. As cantigas se dividem em dois gêneros, o gênero lírico e o gênero satírico. No gênero lírico é que o amor está presente em todas as suas vertentes, assim, normalmente amor homem e mulher, né? Já que outros tipos de amor não eram trazidos para a poesia naquela época, embora acontecessem, mas não eram trazidos para a poesia. Então, no gênero lírico, eu tenho dois tipos de cantigas: as cantigas de amor e as cantigas de amigo. Qual a diferença entre elas? Amigo aí, gente, é como se fosse. Te chamei de gente. Tô falando só contigo e já tô pensando que tô falando com os meus alunos, agora tu vê. Bem louca eu, né? Mas amigo quer dizer namorado. Então, as cantigas de amigo eram cantigas, eram poemas para serem ditos para os namorados. O que tem de diferente entre a cantiga de amigo e a cantiga de amor? A cantiga de amigo, o eu lírico, que é o narrador dos poemas, o eu lírico é feminino. E nas cantigas de amor, o eu lírico é masculino, como esse dessa música aí do famosa do TikTok. Porque normalmente eram homens que escreviam, porque se as mulheres escreviam, isso não nos chega até os dias de hoje, nós não sabemos. Mas as cantigas de amigo eram encomendadas por mulheres, normalmente, para falar dos sentimentos dela, por algum pretendente que ela estava de olho, mas quem escrevia era um homem. Né? Então, normalmente era um trovador que ia lá e falava, mas falava como se ele fosse uma mulher. Já na cantiga de amor, não, é um eu lírico masculino, é um homem que escreve e um homem que faz a trova, o homem que canta. Essas cantigas normalmente eram feitas em saraus. Os saraus é, sei lá, como se fosse a balada de hoje em dia. As pessoas se reuniam, as famílias, os jovens,
Aí tinha aquele que um gostava do outro, tinha aquele amorzinho, aquele encontrinho. Então, os saraus eram esses pontos de encontro. Normalmente, a burguesia que fazia, a aristocracia, a burguesia que fazia parte desses saraus, né? Já que os mais pobres estavam na cozinha, estavam em casa cuidando dos filhos dos senhores, enfim. Então, a cantiga de amigo, normalmente uma mulher encomendava para que fosse dita naquele sarau, para chamar a atenção de algum gatinho que ela estivesse de olho ali. São poemas, né? São cantigas mais simples, com refrões, falam de uma vida simples, falam de amor, né? Idealizam esse amor. E a cantiga de amor também idealiza o amor, mas o cenário já é mais da aristocracia e já não é uma linguagem tão simplesinha, né? Não tem tanto refrão. E tem também o outro lado, né? Porque o ser humano sempre quis, de certa forma, puxar a orelha daqueles que eles não gostavam muito, que é o que acontece com o gênero satírico, que há dois tipos de cantigas, a cantiga de escárnio e a cantiga de maldizer. Normalmente era encomendado por pessoas que não queriam ir lá dizer, né, na cara da pessoa o que achava. Então, encomendava para o trovador uma cantiga, e essa cantiga, então, era também falada, às vezes, nos saraus, às vezes em outros lugares até, sem citar nomes, né, mas cheio de ironia, para que o chapéu servisse naquela pessoa que tivesse cometido algum delito. Ah, que delitos eram esses, mãe? Ah, delito era uma mulher que não era bem vista pela sociedade, talvez houvesse uma rival ali, talvez houvesse um homem com o coração partido, então queria chamar a atenção daquela mulher, né, falar do que ela havia feito de errado, fazia uma dessas cantigas. E também falar mal de político, falar mal de alguma personalidade famosa ali do ambiente em que eles viviam. Então, para tu ver que estudar literatura é um caminho legal. Eu acho que tu devia, de vez em quando, claro, ouve as tuas músicas, mas de vez em quando presta atenção, assim, que a história vai dando subsídios para que a gente entenda o que acontece nos dias de hoje. Viu só, eu ouvindo essa música, como é que é o nome da música mesmo? Tipo Jim. Ai, quem canta? Kevin e o Chris. Kevin e o Chris é uma pessoa só? Isso. Ah, então, o Kevin e o Chris, vamos dizer que ele é o trovador que está fazendo essa trova de amor, digamos, que vocês ouvem aí nas baladinhas, eram os saraus da época. Então, só vão mudando, assim, os gostos, vão mudando os estilos, né, as localidades, os cenários, a ciência, mas o ser humano lá no seu íntimo sempre gostou de falar de sentimentos, né? Gostou do que eu falei? Adorei. Então tá. Eu vou voltar aqui para minha leitura, tá? Então tá, boa Daí leitura. tu vai ouvir a música um pouquinho mais para lá para não atrapalhar a minha leiturinha. Tá bom. Tá, Amada? Beijo. Beijo.